Dando sequência, então, nossa unidade 3.4, vamos falar um pouquinho mais a respeito da terceira etapa, que é descrever os objetivos na metodologia CCBXD, de Gart Caput. Então, vamos falar exatamente da etapa 3, descrever os objetivos e um pouquinho mais a respeito de qual é o principal objetivo dessa etapa e como podemos fazer isso da melhor forma possível. Então, nessa etapa de descrição dos objetivos, temos uma série de opções de processos a ser realizados. E aqui vamos voltar um pouquinho para o setor da saúde também e para os setores em geral. Nesse processo de definir, esse, esse, esse acordo, com o seu time, nessa fase 3, ele é muito importante. Quando a gente fala em definir o acordo com o time sobre o que é considerado sucesso do cliente, ele vai muito além do que a gente deixar tudo de forma muito implícita, né? O óbvio ele precisa ser dito. E todos os colaboradores eles precisam estar na mesma página. Os funcionários eles precisam conhecer o que é e até onde eles podem ir para entregar uma excelente experiência, um excelente sucesso para esse cliente. Então é muito importante ter essa conversa. Então, muito antes de iniciar trabalhos, com experiência de sensibilização de equipes e tudo mais, é importante a gente ter essa conversa de uma forma muito aberta e definir esses objetivos. Então, quando a gente fala disso tudo, da experiência central, ela é muito importante na prestação, desse cuidado da qualidade, principalmente quando a gente fala na parte de saúde. E claramente que ela constitui sucesso para o paciente, que é uma tarefa essencial, e esse processo ele vai envolver a colaboração e o comprometimento de toda a equipe. E sem essa equipe toda comprometida, a gente não consegue entregar uma experiência satisfatória, porque a experiência ela é entregada desde o primeiro contato até o último, Então é toda uma jornada. Precisa ser constante esse processo dentro de uma organização. E precisamos garantir que todos trabalhem em direção a esse objetivo comum. E qual que é esse objetivo, O que é esse objetivo comum? O que é essa entrega de excelência, de experiência, de sucesso do cliente? Então, o bem-estar, essa satisfação do paciente, esses objetivos, eles precisam estar alinhados com toda a equipe. E definir o que é considerado o sucesso do paciente, ele não é apenas uma questão de estabelecer metas, Então, o sucesso do paciente, do cliente, ele vai muito além das metas. Ele trata-se, então, de criar realmente um entendimento comum entre todos os membros da equipe de saúde ou da equipe, do serviço sobre como proporcionar a melhor experiência possível, para esse contexto do serviço em acordo coletivo e é crucial por várias razões isso tem que ser documentado. E uma dessas razões é o alinhamento das expectativas. Então, quando a equipe ela concorda sobre o que constitui esse sucesso, as expectativas elas estão alinhadas. E isso vai ajudar a evitar os maus entendidos, os ruídos de comunicação e vai garantir que todos os esforços estejam direcionados para alcançar os mesmos resultados desejados e, consequentemente, é muito mais fácil chegar a esses resultados com uma equipe engajada e caminhando todos no mesmo sentido. O foco no paciente, o sucesso no paciente, no cliente, enfim, dependendo do seu segmento, ele deve ser medido não apenas em termos de resultados clínicos, se for um serviço de saúde, ou em apenas métricas, tá? Mais voltadas aí à parte financeiras e na parte de desejo do paciente, mas também em relação à satisfação dele com o produto recebido, com o cuidado recebido dele que foi prestado.
Isso inclui aspectos de comunicação, de empatia, de suporte emocional em todo esse processo da jornada do cuidado dentro de um serviço de saúde ou do atendimento, né, em um serviço de outros segmentos. E a melhoria contínua também ela é muito importante, porque com objetivos claros, a equipe ela pode avaliar continuamente seus processos e identificar quais são aquelas áreas que têm o melhor desempenho, né? E promover também uma cultura de excelência e de inovação, onde os feedbacks não são tão positivos, tá? E a sempre está aprimorando esses processos como um todo. E aí, os processos de definição do sucesso, a gente pode se dizer que em uma primeira etapa ele tem um envolvimento multidisciplinar, né? E esse envolvimento multidisciplinar é a definição de sucesso que deve envolver os profissionais de diferentes áreas. Então, toda a organização deve estar envolvida nisso, desde a operação até a alta gestão. Se é dentro de um segmento de saúde, é corpo clínico, é enfermeiros, administradores, fisioterapeutas, é toda a equipe de saúde. Se é em outros serviços correlacionados, é desde a parte executiva também até a alta gestão. Então, cada grupo ele vai trazer uma perspectiva única e diferente sobre o que é importante para a experiência do paciente. E ali isso vai ser refinado para gerar mais valor ainda para esse cliente paciente final. Então, incorporar a voz desse cliente, né, desse paciente no processo de definição do sucesso, ela é vital. E isso ele pode ser feito através de entrevistas, de técnicas, né, de grupos focais, de pesquisas de satisfação, de garantir os objetivos e refletir a verdadeira necessidade dessas expectativas do meu público, do meu cliente dentro do serviço. E estabelecimento de metas também é muito importante. E essas metas elas devem ser metas smarts que a gente fala, né? Então metas smart elas devem ser específicas, elas devem ser mensuráveis, atingíveis, né? Relevantes e temporais para todo aquele processo que eu tenho essa necessidade de mensurar. Então, por exemplo, se eu estou dentro de um serviço de saúde, uma meta smart aí que eu posso ter é reduzir o tempo de espera de consultas de 20% nos próximos 6 meses, ou aumentar a satisfação do paciente em relação à comunicação com a equipe de saúde. A gente sabe que meta 2 de comunicação ela é algo muito frágil dentro das instituições de saúde como um todo, né? É algo muito difícil de se trabalhar. Então, isso são metas smarts que podem ser trabalhados de acordo com o segmento e de acordo com aquilo que eu quero resolver. A documentação e a comunicação, então, ela também, uma vez definidas, os objetivos eles devem ser claramente documentados e comunicados a toda a equipe, como a gente já falou, e isso pode ser feito através de reuniões, de painéis, de plataformas de comunicação interna, enfim, aí é inovar e usar a criatividade e, claro, utilizar já da expertise do negócio, daquilo que já dá certo, que tem conhecimento que dá certo, como uma via de comunicação para esse serviço. O monitoramento e ajuste, então o sucesso, né, desse cliente ele deve ser monitorado continuamente, com os ajustes feitos conforme a necessidade, é claro. E quando a gente fala desse monitoramento e ajuste, não é mensalmente, né? Senão eu não consigo ter aí parâmetros de mensuração importante. E isso garante que o objetivo ele permaneça relevantes e que a equipe ela possa responder rapidamente a quaisquer desafios ou mudanças nas necessidades desses clientes. E tudo isso impacta muito na experiência, porque quando a equipe, né, ela está alinhada em torno de uma definição clara do que é o sucesso desse meu paciente, desse meu cliente, o impacto na experiência dele pode ser muito mais significativo. E é claro que esse cliente, né, eles vão se sentir mais ouvidos, mais bem cuidados, né? Eles são mais propensos a seguir desde os seus planos de tratamento, se a gente estiver falando, né, dentro do segmento de saúde, ou desde a mais de engajar com a marca, né? Se estivermos falando de um cliente de um varejo, por exemplo, né, de um segmento que não seja da saúde. E retornar, então, todo esse processo de cuidado muito mais fluido, vamos dizer assim, ou de uso de um produto.
Então, essa abordagem centrada, né, que prioriza a experiência, ela pode levar melhores resultados também clínicos, quando falamos da área hospitalar, por exemplo, da área de saúde, pois os pacientes eles são mais engajados com o seu próprio cuidado. Então, quando temos, né, o cuidado centrado no paciente que a gente fala, a gente coloca o paciente no centro disso. E quando vamos definir aí o cuidado que vai ser feito, né, o seu protocolo clínico de cuidado, se vai ser um medicamento, se vai ser um procedimento, o que vai ser feito, ele é incluído em todo esse processo dessa jornada e a gente sempre escolhe em conjunto com ele o que faz sentido naquele momento. E aí, assim, então, o que faz sentido para ele, ele tende a engajar melhor e a fazer o uso daquela solução instituída de forma conjunta. E aí isso também vai fortalecer, de certa forma, a reputação da instituição de saúde, né, como sendo aí uma líder no cuidado e qualidade. Então, aqui de uma forma bem breve, né, desse processo que falamos aqui, podemos concluir que definir, né, o que constitui o sucesso do paciente, ele é uma etapa fundamental para garantir uma experiência de saúde excepcional. E ao estabelecer esse acordo coletivo sobre esses objetivos com a equipe, pode trabalhar de uma forma muito mais coesa, mais eficiente e sempre aí com o foco, né, no cliente, como eles no centro das suas ações, das suas atenções. E esse compromisso com a excelência, ele não só melhora a satisfação, mas também contribui com um sistema muito mais eficiente, muito mais compassivo também em todo esse processo que estamos falando. Então, nesse esquema aqui, ele fala muito bem disso, né? Que a definição dos OKRs para monitorar o sucesso do cliente ele é muito importante. Então, essas métricas, né, com os resultados chaves deles, eles devem estar ligados aí nos desejos e nos objetivos dos nossos clientes ao longo de todo esse processo e dessa jornada também como um todo. Então, esse é um pouquinho da etapa 3. Espero que vocês tenham gostado e refletido um pouco mais a respeito desse processo como um todo, de como podemos fazer, melhorar e implementar essa etapa como um todo dentro das organizações, seja ela de saúde ou não, né? E aguardo vocês para a próxima etapa aí, a gente dá sequência então no entendimento dessa metodologia de uma forma mais profunda, mais robusta e podermos colocar em prática aí dentro das nossas organizações para, claro, sempre otimizar e melhorar a experiência aí do paciente, do cliente, enfim, dependendo do segmento em que se encontra o serviço. Espero vocês no próximo.